Beleza. Aqui a gente tem tema da aula de hoje, a gente vai... Você, todo mundo que assiste ao JH, notícia mais comemorada é a releitura dos planos, dos mares que fazem parte da identidade. O tema de hoje a gente vai trabalhar os conteúdos que é da atividade de hoje. A gente vai começar com esse problema aqui. Escreva um programa que lê um vetor com 4 números e um número n. Escreva as posições em que o número n aparece no vetor. Vocês vão utilizar também, para resolver esse problema, a alocação de memória durante a resolução do problema. Então, por exemplo, aqui o usuário digitou 4 números. Os números foram 5, 3, 2 e 2. Em seguida, ele digitou um 2. Então, as posições que o número 2 aparece são nas posições. Aqui é 0, 1, então o 2 aparece na posição 2 e na posição 3. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, alguém quer mostrar a questão? Eu mostro. Pronto. Aí diga se vocês estão vendo aí, viu? Pronto, estamos vendo. Pronto. Eu escrevi uma variável para n, que é o total de elementos que eu vou pedir de espaço aqui no malloc, terminal de retorno de alocação de memória. Aí fiz um ponteiro e botei um malloc que vai retornar um ponteiro genérico. Aí fiz o pest para converter ele em um int, que eu quero usar ele como int. Aí fiz um if para analisar se tinha memória no computador mesmo. Se for igual a null, vai aparecer essa mensagem aqui. Uhum. Aí fiz para preencher os valores aqui. De 0 a 4, no caso. 0 a 3, no caso, que o 4 não entra aqui. Aí preenche aqui. Aí a condição que é, eu fiz um conte e um num. O num vai ser a quantidade de elementos que eu quero contar, que eu vou botar. Daí aqui é a condição. Cada elemento que tiver na posição for igual o número que eu digitar aqui, vai incrementar, vai incrementando. Aí no final vai aparecer o número que eu digitei, pedi para fazer a condição e o total desse número digitado. Vou fazer aqui. É 4, né? 4, 3, 2, 2 e 2. Eu quero o número 2. No caso é 3 vezes, tem que aparecer. Pronto. O 2 apareceu 3 vezes. Pronto. Beleza, deixa eu colocar aqui. A questão não era para mostrar, não era o índice onde estava, não? É porque ele falou errado, mas ele tá mostrando os índices, que mostrou o 2 e o 3 ali, não foi? Pronto, foi isso mesmo. Desculpa. Pronto, quem falou aí? Quem foi que perguntou se a questão estava errada? Eu. Pronto, era pergunta. Aqueles que apareciam a quantidade de vezes que o número apareceu, né? Só que a questão era para mostrar os índices onde estava cada número. Uhum. A questão era um pouquinho diferente, era para aparecer os índices onde estavam os números. Os números. Mas a codificação foi correta, só que resolveu um problema diferente do que estava pedido, né? Mas utilizou os recursos, no caso, a alocação de memória, caminhou sobre o vetor e analisou os elementos. Que o Codecast não está querendo funcionar direitinho. Usa o REPL que ele tá pegando direito. É porque o Codecast ele deixava a gente ver a memória. Ficava mais claro. E também a ideia. E também a ideia. Mas a gente faz aqui no REPL mesmo. Beleza, então a gente vai incluir. Aí, outra pergunta, né? Alguém fez da forma que era para fazer? Que Chael
Com a alocação ou... Com alocação, só que Mas a questão dele ali é só ele mudar um pouquinho aquele eu último fiz com laço dele. alocação, a aritmética, Apresentar os índices. a aritmética de Tudo ponteiros dá eu não certo, é fiz. só ele mudar um pouquinho a função dá certo, apresentar os índices. uhum. Isso. Você quer mostrar a sua, Thiago? Ou... Eu não fiz, não, eu tava almoçando, terminei agora. Ah, tô ligado. Eu tava aqui acompanhando. Beleza, mas você disse certo. Só mudar ali, né? Era Aquele no último laço dele. isso. Aí mudava ali no if para, ao invés de contar, imprimir, né? Era o número. Isso aí, e ele imprimia um índice, no caso. Cada E, índice que fosse igual, tá? O 2 está e, aqui no índice 3, aí é igual, aí imprimiu o índice. Só isso. Aí tá exato. certinho. Uhum. Então vamos digitar aqui só para quem não fez, quiser fazer. Então a gente vai incluir a biblioteca para ler informação de teclado e gerar dados na tela. Vamos incluir a biblioteca para utilizar o malloc, que no caso é stdlib.h, que a gente vai fazer o int main. Aí nessa questão ele também não pedia para digitar a quantidade de números, não. Ele já informava que era a quantidade de números era 4. Então aqui a gente vai criar um vetor com espaço suficiente para armazenar 4 elementos. Acho que vocês não estão vendo minha tela, não, né? Sim, também. Eu tô vendo porque fixei. Então, eu vou colocar aqui, senão não sai, meu. Beleza, escrever aqui de novo. Então, a gente vai incluir a biblioteca para ler informações de teclado, gerar dados na tela. Vai incluir a biblioteca para utilizar o malloc, no caso, stdlib.h. Embaixo a gente vai criar o main. Aí na questão ele já dizia, não precisava pedir a quantidade, ele já dizia a quantidade específica, nesse caso era 4. Então a gente vai criar um vetor. Aí aqui, como a gente vai utilizar a alocação dinâmica, a gente vai utilizar um asterisco aqui para denotar o nosso vetor. Então, o vetor não é um ponteiro, né? Então, a gente, ao invés de declarar com os colchetes, declarou esse vetor como um ponteiro. Então, vamos utilizar o malloc. Aí aqui a gente vai, o malloc, né, vai retornar um ponteiro genérico. A gente vai converter o que ele retorna para um int asterisco. E aqui a gente vai fazer o quê? Dizer a quantidade de espaço que a gente quer utilizar. Nesse caso, como são 4 elementos, a gente quer espaço suficiente para armazenar 4 elementos do tipo inteiro. Então, a gente vai fazer 4 vezes... Sizing off int. Isso, 4 vezes o tamanho suficiente para armazenar um inteiro. Que a gente vai criar a nossa variável i para caminhar sobre o vetor, pedir para o usuário digitar os valores. Vou ver aqui de novo. Então, voltou. Vou passar ali para o podcast. Beleza? A gente vai pedir aqui para o usuário informar os valores. Aqui embaixo a gente vai caminhar aqui sobre essas 4 posições e vai ler esses 4 diferentes valores. Vamos fazer um for. Caso o i comece da primeira posição, 0, e menor que 4, porque a gente terá 4 elementos, e mais. Aí, a cada rodada, a gente vai ler um número. Então, os números do nosso vetor são do tipo inteiro. Então, a gente vai ler aqui, %d, e o que o usuário digitar vai para nosso vetor na posição i. Logo após, a gente vai pedir para o usuário digitar o número que ele quer pesquisar, conforme o número que deseja pesquisar. Beleza, e vamos ler esse número. Professor, Oi. como tá usando o malloc na hora de ler aí, não tem que especificar, não, também? O tipo de variável? No scanf aí, que leu o V? Que botou aí Aqui, comercial V. Não precisa colocar o tipo da variável antes, não? Para ler?
tá falando assim, colocar um int asterisco assim. Essa é por causa do void, né? Se for um Assim precisaria se a gente tivesse lido como void, tivesse lido assim. não tem esse tá. cache aí no mês. Tá, Aí, beleza, entendi. como você estava lendo como void, você precisaria converter para o tipo quando você fosse utilizar. Como aqui você já está dizendo o tipo, aí não precisa você fazer o cache aqui embaixo, porque ele já é desse tipo específico int asterisco. Beleza. Que a gente vai pedir para o usuário digitar o número, mas foi boa a pergunta. Para digitar o número que ele vai pesquisar, vamos criar aqui uma variável para armazenar esse número. O que o usuário digitar aqui vai para essa variável n. Agora a gente vai pesquisar o nosso vetor e analisar as posições que tem esse valor aqui de n. Então, a gente vai fazer um for, caminhar sobre o nosso vetor, desde a primeira posição, ou seja, da posição 0, e menor que 4, que o vetor tem 4 elementos, e mais. E aqui embaixo vamos fazer a nossa análise, como a Jael falou. Beleza? Como é que se pronuncia seu nome mesmo? É Jael mesmo? A pronúncia correta é Djael, mas pode chamar de Djael, que é, acho que é mais fácil até. Pronto. Tanto faz. Eu tento pelo dois jeitos. Então, se o elemento que tiver na posição I foi igual ao elemento que a gente está pesquisando, aqui embaixo a gente vai imprimir. No caso, a gente vai... Oi? Aí você imprime o I, né? Que é a posição que ele está. Isso, imprimir aqui o I, que é a posição que esse número específico ele está. Opa. Pronto, aparentemente é isso o programa. Você vai ler o vetor, depois você vai ler o número, e depois você vai pesquisar no vetor as posições, ou seja, os índices em que o elemento do vetor é igual ao n que você quer pesquisar. Vou colocar aqui só o nosso comando para ver a memória. Show memory. Start. Como a gente vai para o malloc, né, ele vai para uma posição menor. Vou colocar aqui 272. Beleza, executou. Aqui embaixo a gente tem a memória. Começar a executar. Aqui a gente está dizendo para o malloc, eu quero espaço suficiente para armazenar 4 elementos do tipo inteiro. Quando a gente executa, ele nos dá um espaço de memória e diz onde começa esse espaço de memória. Então, esse espaço de memória começa da posição 149. Se a gente for na posição aqui 149, então essa posição aqui vai ser de onde começa o nosso vetor. Aqui está dizendo a quantidade de informações, a quantidade de espaço na memória que foi consumido com essa alocação de memória. Então, no caso, é obrigatório. Apenas uma recomendação. Aí, no caso aqui, ó, a gente pediu o quê? Pediu 4 elementos, cada elemento do tipo inteiro, então, inteiro consome 4 bytes. O inteiro são 4 bytes. 4 bytes. Pronto, o inteiro são 4 bytes, isso. Então, a gente vai fazer, ó, 4 vezes 4, dá quanto? 16. 16, né? Então, vou descontar aqui, ó, 4, mais 4, mais 4, mais 4, 16. Ainda tem mais 4 para esse metadado aqui, que é quanto de memória ainda tem disponível. Então, seria 20. Alguém sabe explicar por que aqui tem o valor 14? Porque é em hexadecimal, né? Isso, o valor é em hexadecimal, né? Quem foi que falou? Malberto. Malberto.
Francisco Norberto. Porque o valor é em hexadecimal, né? Se você botar, ó, 14 em hexadecimal, se for olhar o decimal, é valor 20. Então, quando você fez o Malloc, ele alocou memória suficiente para armazenar os seus 4 elementos, mais um metadado aqui. E onde é que começa essa memória? Começa na posição 149, ou seja, daqui. Beleza, vamos exercitar. Então, informe os valores. Agora a gente vai ler os diferentes valores. I igual a 0, 0 menor que 4. Vou ler aqui os diferentes. O caso era 5, 3, 2 e 2. E o número que a gente vai pesquisar é o 2. A gente vai ler aqui, ó. E o que foi lido foi para a posição aqui, ó, 149. Ou seja, como é o inteiro, ocupou os 4 primeiros bytes. Ocupou com o valor 5. Aí, mais, para ler o próximo valor, vai ler o próximo. Os próximos 4 bytes aqui, ó, foram preenchidos com o valor o quê? Com o valor 3. Aí, mais, para ler o próximo. Demais aqui. E mais, para ler o próximo. Então, o próximo é o número 2. Então, os próximos 4 bytes ó, foram preenchidos com o valor 2. E mais, para ler o próximo. Vamos ler agora o último elemento. Então, os últimos 4 bytes, nosso vetor foi preenchido com o valor 2. Foi o segundo 2 que a gente digitou aqui. Aí, mais, agora o i é 4, 4 menor que 4, não. Então, pedi para o usuário informar o número, ele informou o número 2, a gente vai pesquisar no nosso vetor onde é que esse 2 aparece. Então, o i aqui começa do 0, a gente está perguntando se o elemento que está na posição 0, ou seja, o 5, é igual ao 2. Nesse caso, não. Aí o i vai mais. A gente está perguntando agora se o próximo elemento, ou seja, o elemento está na posição 1 do nosso vetor. A gente está perguntando se ele é igual a 2. O elemento está na posição 1 é o valor 3. Então, 3 não é igual a 2, então não vai imprimir. E mais. Aí o i agora vai para 2, 2 menor que 4, sim. A gente vai perguntar, agora o elemento está no índice 2, ou seja, o valor 2. Estamos perguntando aqui se 2 é igual ao número n, que tem o valor 2. Estamos perguntando se 2 é igual a 2. Nesse caso, sim. Então, ele vai imprimir o índice, e nesse caso vai imprimir o i, que tem o valor 2. Então, vai imprimir o valor 2 na tela. Agora, o i o i está em 2, vai para 3. Para analisar o último elemento agora, ó, que tem o valor 2. É perguntar aqui se o 2 é igual a 2. Nesse caso, sim. Então, vai imprimir o índice. O índice, no caso, é o nosso i, que tem o valor 3. Então, vai ser gerado na tela, vai ser impresso o valor 3. E mais, e está em 3. Vai para 4, 4 menor que 4, não. E o nosso programa finaliza informando que o 2 aparece nas posições 2 e 3 do programa. Beleza? Alguma dúvida sobre a resolução aqui desse problema? Não, mas também tem que botar função Coloca free aí free. para liberar. Eu sempre esqueço desse free. Free para liberar ali o nosso V, né? Pronto. Quem foi que falou aí do free? A primeira pessoa a falar foi uma pessoa aí no chat aí. Foi? Então vai para ela. Vamos ver. Então, foi Witness. Também não sei como é que se pronuncia, mas... Que diz que é no W, né? Mas deve ser algum... E deve ser esse aqui.
Beleza. Beleza, mais alguma dúvida sobre esse programa? Ok, então vamos para o próximo. Beleza, aqui a gente vai escrever um programa que vai ler uma matriz 3x3 e vai imprimir a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal. Para resolver esse problema, vamos utilizar um único ponteiro para alocar a nossa matriz. Então, a gente tem aqui uma matriz, mas durante a resolução a gente vai utilizar um único ponteiro. Então, a diagonal principal seria o quê? Se passar uma linha aqui no centro, então o centro tem que valores? Tem os valores 1, 5 e 9. Então, os valores que estão acima dessas linhas são o valor 2, 3 e 6. Se a gente somar 6 mais 3 dá 9, mais 2 dá 11. Então, por isso que foi impresso 11 aqui na tela. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver isso. E faz o número da coluna, vezes o número de linha, vezes o número da coluna, vezes o tamanho, que é o size of int. Sim, para alocar, né? Eu tô falando, tipo assim, só na hora de somar, que tá dando erro aí na soma de vocês, né? Vocês pegam só as três posições fixas, dos três números que estão em cima da diagonal principal. O cara tá dizendo, ao invés de você somar, fazer um vetor, né, com i, j, depois analisar se i é menor que j, j maior que i, você pegar especificamente, ó, o 2 está onde? Está na posição 0, 1, o 3 está onde? Está na posição 0, 2, e o 6 está na posição 1, 2. Na linha 1, aí você só precisa somar os três. Boa ideia, não tinha nem pensado. Porque assim, que tá dando erro, porque eles devem estar fazendo com laço, né? Mas como é uma matriz pequena, que não vai mudar de tamanho, no momento resolve. Pronto, deixa eu botar mais 100 pontos aqui para você. Não, pode achar que minha atividade eu... Pode enviar também, eu corrijo. Você corrigiu direitinho. Eu corrijo todas. Beleza, então vamos... Deu certo, Norberto? Vou testar aqui para ver, peraí. Testei. Agora deu certo. Pronto, então Foi apresentei. a condição que estava errada mesmo. Mostra aí pra gente. Vou colocar aqui. Tá transmitindo aí? Tá. Pronto, aí aqui no caso eu fiz o quê? Chamei as duas bibliotecas, né, que é de entrada e saída de dados. A biblioteca que tem a questão da alocação dinâmica. Aí eu declarei um ponteiro de ponteiros com alocação dinâmica de três espaços, né? Aí logo em seguida eu criei um i para poder preencher cada espaço desse vetor de ponteiros com um ponteiro que aponta para três espaços do tamanho de inteiro. Cada um aponta para três espaços. Aí faz a matriz de 3x3. Aí eu criei o J, que é para a questão da leitura das colunas. Aí aqui no caso eu estou lendo as linhas, que é I menor que 3, e as colunas, que também é menor que 3, né? Que é uma matriz quadrada. Aí aqui está fazendo a leitura. Aí aqui eu criei a variável da soma para somar os valores que estão acima da diagonal. E aqui dentro eu estou fazendo a condição que é para pegar os valores que estão acima da diagonal, que no caso é os que tem que o número da coluna é maior do que o número da linha. Aí ele está fazendo aqui a soma mais igual ao valor daquela posição. Aí aqui no final ele faz o printf da soma e libera o espaço que foi alocado na variável v.
Aí aqui tá o teste. E era só isso. Ótimo. Beleza, ótimo. Mas alguém vê algum problema no Dinoberto em relação ao que foi pedido ou não? Não. Pronto. Vou retomar aqui a apresentação. Aí, a única coisa que não contemplou, né, no caso de Dinoberto, Que era para usar um ponteiro só, né? era para usar um ponteiro só. Foi o meu Dinoberto que deu erro. utilizou um ponteiro de ponteiro, Não tinha né? visto essa questão ainda. Foi. Ponteiro de ponteiro. Pronto, mas tá massa também a forma como ele implementou. Beleza, então se a gente analisar a matriz, ó, pegar acima da diagonal, a gente tem os números 2, 3 e 6. Se analisarmos qualquer um, vamos ver que o índice da linha é menor do que o índice da coluna. Por exemplo, se a gente pegar o 3, a gente vai ver, a linha é 0 e a coluna é 2. Então, o 0 é menor que 2. Então, o I é menor que o J. Então, sempre que o I for menor que o J, a gente vai estar acima da diagonal principal. Se o I for igual a J, por exemplo, a gente vai estar na diagonal principal. E se o I, no caso, for maior do que o J, a gente vai estar abaixo da diagonal principal. Como a gente quer acima, a gente vai pegar aqueles valores onde o I é menor do que o J. Beleza. Vamos aqui para o Codecast. Vamos incluir aqui a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Vamos incluir também outra biblioteca para a gente poder utilizar o malloc. É aqui a gente vai criar a função principal, main. É aqui a gente vai criar a nossa matriz. Então, a nossa matriz a gente já sabe o tamanho dela. Ela é tamanho 3 por 3. Então, vamos criar aqui int m. Só que a gente vai alocar como um único ponteiro. Não vai alocar como ponteiro de ponteiros. Então, aqui a gente vai fazer o cache do que o malloc nos retorna. Seja um ponteiro genérico para um ponteiro de inteiro. E aqui a gente vai chamar o malloc. Beleza, a gente vai analisar aqui, ó. Uma matriz 3 por 3, ela tem quantos elementos? Ela vai ser uma matriz 3 por 3, né? Então, ela vai ter 3, seja o número de linhas, vezes 3, o número de colunas. Ela vai ter 9 elementos. Então, sempre que você for alocar uma matriz com um único ponteiro, você vai ter que dizer quantos elementos ele tem. E os elementos que ele vai conter vai ser a multiplicação da quantidade de linha da matriz vezes a quantidade de colunas. Então, a gente vai dizer aqui, ó, que eu quero 3 vezes 3, ou seja, 9 espaços. Cada espaço suficiente para armazenar uma variável do tipo inteiro. Então, se a matriz é 3 por 3, a gente vai criar 9 espaços. Cada um desses espaços vai ser suficiente para armazenar um inteiro. Ou seja, vai ter... Pode já colocar o 9 direto, não, Hilton? Pode. É que eu coloco assim para ficar mais claro, mais Tá certo, tá certo. didático, que está multiplicando as linhas pela... Quando for fazer outro tipo, né? Aí já... Por exemplo, se eu colocar só o 9 aqui, você pode pensar, de onde foi que veio esse 9? Achei o erro, Hilton. Oi? Achei o erro. Achou o erro? Achei. Fui lá para preencher o espaço no escampo, sabe? Que eu botei P mais, aí entre parênteses, o J, no caso é o I, no caso, mais vezes 3, mais J. Eu tinha botado tudo J, não tinha botado o I, não. Aí não tava pegando, não, o resultado de dentro. Então, eu entendi. Beleza, aqui a gente criou a nossa matriz para armazenar
os 9 elementos, né? Podia ter colocado 9 assim, mas assim fica mais fácil de vocês compreenderem, né? Pelo menos para quem nunca viu essa construção. Pedir aqui para informar os valores da matriz. Beleza, aqui a gente vai criar duas variáveis, I e J, para nos ajudar a caminhar. Então, para percorrer a matriz, a gente vai utilizar 2 for. Então, aqui em cima, a gente vai caminhar sobre as linhas. Então, começa do 0, menor que 3, porque são 3 linhas, e mais. Aqui vai começar o J do 0, J menor que 3, porque são 3 colunas, J mais. Beleza, aqui a gente vai ler um elemento do tipo inteiro. E para que posição é que vai? Então, alguém que não ganhou ponto ainda poderia informar o que é que a gente vai colocar aqui nesse espaço. M na posição I e na posição J. E vai ler as linhas e aqui as colunas. Sim. Isso. Tem que ter o endereço. Não Né? é E o endereço? M, não é M mais, aí entre parênteses I, vezes 2, fecha parênteses mais J. Na verdade, Necton, é vezes 3 a coluna. Não é vezes 2, não. Beleza. Quem foi que disse essa construção aqui? Não precisa nem dizer quem foi que disse, né? Mas ela está certa. Essa construção aqui funcionaria pelo entendimento de vocês sobre alocação? Matriz, acho que não. Eu acho que nessa ocasião, não. E não precisa desse alocar o endereço aí, não. Não precisa disso? Acho que não. Certo, mas se colocasse assim, funcionaria? Não. Na verdade, não teria que ter o asterisco, não, no caso? Colocar assim, um asterisco. Enfim, depois a gente analisa. Vamos falar como o Anderson. Foi Anderson que falou? Foi. Vai lá, Anderson. Diz aí como é. Bota o M. M, que é a nossa matriz, né? Uhum. A gente Aí está mais. dizendo de onde é que começa a nossa matriz. Aí mais. É assim, mais. Aí a parêntese. Parênteses. Bota I vezes 3. E vezes 3, porque são... Cada coluna, né, tem dimensão 3. Não é isso? E, então, mais, e fora do parênteses, mais J. Mais J. Beleza, a gente está dizendo aqui, ó, que a gente vai, de onde inicia a nossa matriz, vai pegar a linha I, ou seja, o primeiro bloco de 3 espaços, que a matriz ele não vai ter 3 linhas, né? Então a gente vai ter 3 blocos, cada bloco contendo 3 espaços. Então, quando o I for 0, a gente vai pegar o primeiro bloco de 3 espaços e vai pegar o elemento J dessa matriz. Quando tiver na visualização, a gente vê melhor. Beleza, então aqui a gente está lendo, vamos continuar, né? Então a gente agora teria que analisar, né, nossa matriz. De fazer como o Tchaeli falou, mas para ficar um algoritmo genérico para vocês utilizarem em outras ocasiões, a gente vai fazer do modo tradicional. Então, aí começa do 0, I menor que 3, mais, J começa do 0, J menor que 3, J mais. E no caso de Alisson ali, ele disse que colocou o J aqui também, por isso que estava dando
Aí tava dando certo, não. Tava pegando a 26, né? Tava pegando a lista da memória, possivelmente. Ou tava pegando os valores inválidos, na verdade. Então, if, a gente vai perguntar, né? Se o i for menor que o j. Então, se o i for menor que o j, é porque esse elemento ele está acima da diagonal principal. Então, todo elemento que está acima da diagonal principal, o índice i é maior do que o índice j. Beleza, a gente vai pegar essa construção aqui. Como é que a gente vai pegar esse elemento específico? No caso, a gente tem que fazer o quê? Tem que somar, né? Então, teria que criar uma variável aqui, índice soma, iniciando com 0. Como seria essa soma aqui embaixo? Soma mais igual, aí o asterisco, parênteses, a Mais matriz. igual. Certo, aí como é que eu faria aqui? Eu botei soma mais igual. É porque tanto... Soma igual a soma mais. Aí o asterisco, parênteses. Asterisco, parênteses. A matriz, mais. Aí parênteses, o i vezes 3, fora do parênteses, mais j. Pronto. A gente está fazendo a mesma coisa que está aqui, né? Mas como isso aqui vai retornar um endereço de memória, a gente tem que pegar o conteúdo com o asterisco. Quem foi que falou dessa vez? Carlos Daniel. Carlos Daniel. Foi. Reus, você pode explicar de novo essa leitura? Eu não entendi. A matriz, i vezes 3 maior. Pronto. Deixa quando a gente ver a memória que vai ficar mais fácil. Tá Vou certo. colocar aqui show memory. Start. Igual, vamos colocar 272. Está funcionando ok. Botando um ponto e vírgula. Aqui. Beleza. Aqui a gente tem a memória. Vamos ver aqui, começar a execução. Que a gente criou a nossa matriz, ela foi para a posição 125. Então, vamos aqui para a posição 125. Então, como a gente criou a matriz de tamanho 3x3, nossa matriz é de tamanho 3x3, então a gente tem que ter espaço para armazenar 9 elementos. Então, os primeiros 3 espaços de tamanho 4 vai ser para armazenar a primeira linha. Os próximos 3 elementos de 4 espaços vai ser para armazenar a segunda linha. E os últimos 3 elementos que consomem 4 bytes vai ser para armazenar a última linha. Então, vamos começar aqui a informar alguns valores para ficar mais claro esses conceitos. Vou ver aqui o que foi informado. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o i é igual a 0, 0 menor que 3, sim. O j é igual a 0, 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Na nossa matriz, onde é que ela começa? Ela começa na posição 125. Então, a nossa matriz começa nessa posição de memória aqui, 125. Então, a gente vai pegar que bloco? A gente vai pegar o primeiro bloco, ou seja, o bloco de índice 0. Então, a gente vai fazer 0 vezes 3. Então, 0 vezes 3 dá o quê? Dá 0, né? Aí, o J tem que valor? Tem valor 0. Então, o endereço de memória mais 0 vai ser o próprio endereço de memória. Aqui, 1, 2, 3. Então, aqui a gente está dizendo o quê? Ó? Que eu vou preencher o primeiro bloco, seja o bloco I, e eu vou preencher o elemento que está nesse índice aqui, no índice J. Ou seja, eu vou preencher o primeiro bloco e vou preencher o elemento que está no índice J, ou seja, no índice 0. Então, eu vou preencher esses 4 blocos de memória aqui. Então, vou executar
Quando executarmos, ó, veja que esses 4 blocos de memória aqui foi preenchido com valor 1. Quando a gente executar a próxima vez, esses próximos 4 blocos vão ser preenchidos com valor 2. Então, vamos ver como funciona. Então, o J está em 0, vai para 1, 1 menor que 3, sim. Agora, a gente vai preencher que elemento? Ó, da nossa matriz, ou seja, o valor aqui, 125. Aí, a gente vai pegar aqui bloco. O bloco 0 vezes 3. Então, 0 vezes 3 é 0. Então, a gente vai pegar o bloco 0. E a gente vai preencher que elemento? Vai preencher o elemento J. Então, J tem que valor? Tem o valor 1. Então, a gente vai preencher o elemento. O segundo elemento, ou seja, o elemento que está no índice 1 do bloco 0. Ou seja, esse primeiro bloco aqui. Então, qual é esse elemento? É esse elemento específico aqui. Então, quando a gente executar, vamos ver ó, que esse bloco de memória aqui foi preenchido com valor 2. Então, vamos executar mais uma vez. O J está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então, a gente vai preencher agora que elemento? A nossa matriz, ou seja, na posição 125, e bloco. A gente vai multiplicar o 0 vezes 3, que vai dar 0. E a gente vai preencher o elemento que está no índice 2. Ou seja, vai preencher esse terceiro elemento aqui. Então, se a gente fizer a nossa matriz, 125 mais 0, mais 2, vai ser igual a nossa matriz mais 2. Então, se a gente tiver a nossa matriz, a 125, e andarmos uma posição, 2 posições, a gente vai estar na casa ó, 12D. Então, vai ser essa posição de memória aqui específica que vai ser preenchida, no caso, com valor 3. Beleza, o J está em 2, vai para 3. Então, a gente acabou de preencher a primeira linha. 3 menor que 3 não, então a gente vai preencher a próxima. Então, o I está em 0, vai para 1. O J está em 3, né? Volta a ser 0. 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai preencher ó, esses elementos agora que tem essa característica. Então, quem pode dizer aí que endereço de memória que a gente vai preencher? Quem não ganhou ponto ainda? Aí, 0, 127. Quanto? Ou 0, 135. Então, 0, 127, que eu tô achando que vai pegar aqui, que vai preencher. 0. 127. 127, esse daqui? Sim. Não, esse aqui já está preenchido com valor 1. Ah, tá. É que eu pensei que, como fosse uma matriz, ia preencher assim. Então, é o 0, 135. 35. É o 0,135? Isso. Pode ser sim. Pronto, vamos ver se é, certo? Então, a gente está na nossa matriz, ela está na posição 125. Aí o I agora está em 1, certo? Se a gente faz 1 vezes 3, dá quanto? Dá 3, né? Então, 1 vezes 3 dá 3. Aí 3 mais 0 dá 3, né? Então, a gente vai preencher a nossa matriz, o nosso endereço de memória, mais 3. Então, qual o endereço da nossa matriz? É 125. Então, a gente vai pular 3 endereços. Vai pular 1, ó. Vai pular 2. E, no caso aqui, vai pular ó, 3. Então, a gente vai preencher o endereço de memória, ó, 131. Ou seja, ó, o I está igual a 1, a gente vai preencher o segundo bloco, aquele de índice 1, e vai preencher ó, o primeiro elemento, aquele de índice 0. A gente vai preencher o índice aqui 131 e não o índice 135. Quando a gente executar, ó, a partir do índice 131, ó, foi preenchido com o valor 4. Beleza, o J está em 0, vai para 1.
Um menor que 3, sim. Beleza. Agora quem adivinha qual vai ser preenchido? Deixa eu ver se alguém tinha colocado no chat correto. Beleza. Quem é que adivinha o próximo? O endereço de memória específico. 0,139? 0,139. Sim. Beleza. Quem diz outro? O número vai ficar no 138, mas vai começar a partir do 135. Pronto. Quem foi que falou? BGL. Já ganhou o ponto, né? Vai começar Para ver se eles pegam a lógica. A gente vai dizer aqui, ó, que quando a gente criou a matriz, então a gente criou blocos de tamanho 3. Então a gente criou aqui o primeiro bloco... 013D? Não, é o 0,135, como a tia Eli falou. Então, quando a gente criou a matriz, a gente criou 3 blocos. Cada bloco ele vai ter 3 elementos. Então, o primeiro bloco aqui, ó, tem os elementos 1, 2 e 3. O segundo bloco ó, já tem o valor 4. Mas ele tem, como esse bloco aqui ele tem 3 elementos, a gente ainda vai preencher mais 2 elementos desse bloco. Então, a gente está dizendo aqui o quê? Que a gente vai preencher o bloco de índice 1, ou seja, segundo bloco, e vai preencher o segundo elemento. Então, o primeiro elemento dele era o elemento 4. Então, o 4 termina aqui, ó, na posição 134. Então, o próximo elemento ele vai começar a ser preenchido na posição 135. Então, quando a gente executar aqui, vamos ver ó, que é a posição 135, ele foi preenchido com o valor 5. Beleza? Simão tinha falado no chat. Quem? Simão, acho que ela botou 0135. Foi. Olha Foi, aí. botou de 3 horas e 8 minutos. Tô antes. Ah, foi antes dele perguntar. Apertando, não vi não. Não Foi. foi na hora, não. Não deu certo. Beleza, então, ó, o J está em 1, né? Vai para 2. 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher que elementos? Ó? A gente vai preencher o segundo bloco, preencher aquele elemento que está no índice 2. Então, que posição de memória a gente vai preencher? 136. 136. Não, 136, ele já faz parte. E quando você preencheu aqui por 136... 013D? 013D? Deixa eu falar só em relação ao... 139. Pronto, 0,139. Quando você fez aqui, ó, o 0,135, não, 0,136, né? Acho que o pessoal falou. Ele já está, é um bloco de memória já armazenado aqui para o número 5. Então, você não pode colocar outro número aqui dentro. Então, a partir do 0,39 é que você vai colocar o próximo elemento. Então, quem foi que falou 139, no caso? Eu falei, e teve outra pessoa que falou logo atrás. Eu falei Não. também isso, eu e ela. Mas quem foi que falou primeiro? Sayonara. Sayonara? Beleza. É algo que eu estou percebendo, não sei porquê, é que vocês estão citando sempre um bloco à frente. Por exemplo, era 129, vocês estavam citando aqui 13D. Então, um bloco de memória à frente, não sei por quê. Então, quando a gente executar aqui, a gente vai ver que a partir do 139 vai ser preenchido com o valor 6.
Então, obviamente, quando a gente for ler o outro, vai preencher o próximo bloco de memória, ou seja, a partir da posição, ó, 13D. Quando a gente executar aqui, ó, o J está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. A gente vai preencher a próxima linha. Então, a próxima linha também, ela contém 3 blocos. Então, na próxima linha, ela contém espaço para 3 elementos do tipo inteiro. Então, ó, ela tem espaço para o primeiro elemento, tem um espaço para o segundo elemento e tem um espaço para o terceiro elemento. Então, o I está em 1 vai para 2, o J volta a 0, 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai preencher agora o elemento da nossa matriz, ou seja, vai preencher o bloco 2, ou seja, o terceiro bloco, e vai preencher o primeiro elemento, porque o J é 0. Então, do terceiro bloco, a gente vai preencher, ó, esse primeiro elemento aqui, ou seja, esse começa na posição 13D. Quando a gente executar aqui, vamos ver ó, que esse bloco aqui foi preenchido com o valor 7. Note ó, que ainda tem 2 números, o 8 e o 9, que vão preencher os próximos 4 e os próximos 4 espaços de memória. Beleza, o J agora está em 1 menor que 3, sim. Então, a gente vai preencher que posição de memória agora? 141. Pronto, 141. Beleza, quem foi que falou? Vera. Vera. Beleza, então. Caralho, também tinha falado no chat, Jesus. Olha o chat. Pô. É porque não dá para ver os dois, rapaz. Vocês têm que falar. Vocês têm que falar Falar, né? Deixa o microfone desligado, ó. Vamos colocar aqui para cá. Por causa que a batedeira tá ligada ali, pô. Aí Então, aqui um para cá e o outro para a Mirella. Mirelle. Beleza. Aí agora a gente já vai... Deixa eu ver se já preencheu. Preencher agora o elemento que está na posição que vocês citaram, né? Preencher o elemento da posição 141 com o valor 8. Logicamente, quando a gente executar mais uma vez, né, ele vai preencher esses 4 últimos blocos com o último valor, com o valor 9. Então, o J está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. O I também vai para 3. 3 menor que 3, não. O nosso programa, ele finaliza. Agora, a gente vai analisar cada um dos números. Então, soma começa com 0. Liberar, foi? Faltou liberar também. Mas você já ganhou ponto, foi Tayonara, não foi que falou? Foi, olha aí, doida pra ficar com 10zinho. Mas, mulher... Mas vai submeter uma parte, né, o resumo, a tarefa prática. Já conclui bem facinho. Vamos lá. É o nosso programa agora. Beleza, então. Soma está em 0. O I está em 0. 0 menor que 3, sim. O J vai para 0. 0 menor que 3, sim. A gente está analisando ó, se o elemento, se o I é menor que J. Então, aqui o I está 0 e o J está 0. Então, 0 é menor que 0? Não. Então, a gente não vai entrar. J mais, J vai para 1, menor que 3? Sim. Agora, a gente vai analisar o I, que é 0 e 1. Então, a gente está se perguntando, 0 é menor que 1? Sim, né? Sim. Então, a gente vai entrar e vai somar
um elemento. Vamos ver aqui, ó. Nossa matriz começa no endereço aqui 125. Então, a gente vai somar nossa matriz, 125, aí o I está em 0. 0 vezes 3 é 0. E o J, ele está em 1. Então, a gente vai somar nossa matriz mais 1. A gente quer dizer que do endereço onde a nossa matriz começa, ou seja, 125, a gente vai pegar o próximo endereço, ou seja, o 129 vai pegar o conteúdo dele, que no caso é o 2. Então, a nossa soma, que estava em 0, agora ela vai ser acrescida do valor 2. A nossa soma agora tem o valor 2. Beleza. Aí o J vai para 2, 2 menor que 3, sim. A gente está se perguntando, o I é menor que o J, então o I é 0 e o J é 2. Então, a gente está se perguntando, o 0 é menor que 2? Sim, né? Sim. Beleza, então a gente vai somar agora o elemento que está em que endereço de memória? Quem não ganhou ponto ainda? No 0138. 0120. 0120. É, 0120. Não, o 0120 tá para aqui, ó, tá antes da nossa matriz. Ah, sim. Tem que ser um número da frente. Se ele começa no 125, né? Tem que ser o endereço. Não, é 012D. 012D. Está aqui, né? Parecia. Parece 120 mesmo. Beleza, então a gente vai somar esse elemento aqui, né? Ou seja, da nossa matriz, está no endereço 125. Que no caso é o 3. A gente vai, ó. O I está em 0, né? Então 0 vezes 3. 0, então a gente vai, da nossa matriz, a gente vai pular essa quantidade J de posições. Então a gente vai pular 2 posições. Então do 125 a gente vai pular uma, que vai para o 129, e vai pular mais uma, que vai para o 12D. A gente vai somar o valor que está nesse espaço, que é o valor 3. Quando a gente somar, dá o valor 5 aqui. Beleza, foi José Emerson que falou? Sim, foi eu. José Emerson. Beleza, então J está em 2. A gente executar aqui, vai para 3. 3 menor que 3. Não, vai analisar agora a próxima linha. Então, o I vai para 1. J falta para 0. 0 menor que 3, sim. Agora a gente está perguntando se o I, que é 1, é menor que o 0. Perguntando se 1 é menor que o 0. Nesse caso, não. Então, o J está em 0. Vai para 1. O menor que 3, sim. Agora a gente está perguntando se o 1 é menor que o 1. Também não. A gente vai fazer J mais, J está em 1, vai para 2. A gente está se perguntando se o 1 é menor que 2. Nesse caso, sim. Então, agora a gente vai somar outro valor. E esse valor ele vai estar em que posição da nossa memória? Alguém que não ganhou ponto ainda que queira arriscar? Então, o I está em 1 e o J está em 2. Ninguém quer arriscar? Então, a gente vai, ó. Para que bloco de memória a gente vai? A gente vai, ó, o bloco que está no índice 1, ou seja, o segundo bloco. Então, a gente vai pular o primeiro bloco de 3 elementos. Falar no chat aí, Hilton. Falaram que não dá para... Falaram que número no chat? 0132. 0 quanto? 0132. 0132. No caso aqui o 4. Não vai ser o 4, não. O que a gente está dizendo aqui, ó, que a gente vai pegar
do segundo bloco. Então, o primeiro bloco tem esses 4 elementos, esses 3 elementos no caso. Então, o primeiro, segundo e terceiro. Então, aqui, ó, termina o primeiro bloco. Agora, a gente vai para o segundo bloco. Segundo bloco, a gente vai pegar aquele elemento que está no índice 2, ou seja, o terceiro elemento. Então, a gente vai pular o primeiro elemento, que tem o valor 4, vai pular o segundo elemento, que tem o valor 5. Então, vai pegar o elemento que está nesse endereço 139. Pegar aqui o valor 6. Quando a gente executar aqui, vai somar 5 mais 6, vai dar 11. Alguém falou esse 139 no chat, antes de eu comentar? Não. Beleza. Então, J vai para 3, 3 menor que 3 não. O I vai para 2, 2 menor que 3. Sim, J volta a 0, 0 menor que 3, sim. A gente está perguntando se o 2 é menor do que o 0. Caso não, não soma. Então, o J vai para 1 menor que 3. Sim, a gente está se perguntando se o 2 é menor que 1. Também não. Então, o J vai para 2, 2 menor que 3, sim. A gente está se perguntando se o 2 é menor que 2. Também não. Então, o J vai para 3, 3 menor que 3, não. O I vai para 3, 3 menor que 3, não. E o nosso programa termina. Faltou imprimir a soma, né? Aqui no final. Mas se imprimisse a soma, ia ter o valor 11. Faltou aqui no final duas coisas, né? Imprimir a Liberou o soma. espaço, não? Eu vou dizer, faltou imprimir a soma. E liberar espaço. E liberar o espaço. Free. Free M. Pronto, quem foi que me lembrou primeiro de liberar o espaço? Lucas Matheus. Lucas Matheus. Lucas Matheus. Beleza. Então, a gente tem pouco tempo, né? Que modificação eu teria que fazer aqui para, ao invés de ter apenas um ponteiro aqui para representar a nossa matriz, a gente tem ponteiro de ponteiros. Colocar outro asterisco aí. Colocar outro asterisco, né? Que modificações mais, Valdeir, que você começou? Eita, aí no final do size off no int teria que colocar um asterisco, né? Isso aqui tá certo? Não sei. Professor, você devia dar uma explicação bem rápida de ponteiro para a gente aí. De ponteiro? Ponteiro de ponteiro, explicar por que usar, quando usar. Pronto. Ponteiro de ponteiro você utiliza quando você quer representar uma matriz. Então, quando você está com, no caso, na representação de ponteiros, se você tivesse na matriz aqui, você teria que colocar 2 quadrados aqui, né? Quando você está com ponteiros, você tem que colocar a quantidade de asterisco referente a dimensões. Como a matriz, ó, ela tem dimensões de linhas e colunas, geralmente a gente cria ela dessa forma. Ou seja... Aí é como se fosse um ponteiro para a linha, um ponteiro para a coluna? Seria, não, seria tipo um vetor de ponteiros. Ou seja, a gente está criando aqui um ponteiro, ó, e qual tipo que esse ponteiro ele aponta? Ele aponta para outros elementos ponteiros. Então, int asterisco não é um ponteiro? Então, como é que eu crio um ponteiro para esse tipo aqui? Eu coloco um asterisco na frente. Então, aqui eu estou criando, ó, um ponteiro, onde os tipos que eu estou armazenando também são ponteiros. Então, eu tenho um ponteiro para outro ponteiro. É como se eu tivesse um vetor, onde cada posição desse vetor, ao invés de ter um conteúdo, tivesse um endereço de memória. Fala. Entendi. Um vetor de ponteiro. Alguém ia comentar alguma coisa a mais? Beleza, mas geralmente, pessoal, poderia ser assim, mas geralmente eles colocam
assim, convenção. Aí aqui a gente ia dizer o quê, ó? Quantas linhas é que a nossa matriz vai ter? Então, nesse nosso caso, a nossa matriz vai ter 3 linhas. E aqui, ó, qual o elemento que ela vai armazenar? Nesse caso, ela vai armazenar, não vai armazenar conteúdo, vai armazenar ponteiros. Então, ponteiros para inteiro. Como é que eu crio um ponteiro aqui para inteiro? Basta colocar um asterisco na frente. Então, a gente está dizendo ó, que a gente vai criar um vetor que ele vai ter 3 elementos e cada um desses elementos vai ter espaço suficiente para armazenar um ponteiro para elementos do tipo inteiro. Então, a gente vai criar aqui um vetor que tem 3 posições e cada posição vai armazenar um endereço de memória. Beleza? Mas quando a gente fez aqui, faz só essa criação, ele vai criar só um espaço, vai criar 3 espaços, onde cada espaço vai ser suficiente para armazenar um ponteiro para inteiro. Vamos executar aqui só para vocês verem. Ele cria aqui embaixo. Beleza, aqui foi para a posição 129. Então, foi para a posição 129. Então, quando a gente executou ali, ele nos retornou um endereço de memória 129. Então, a gente fez o quê? Ó? Nessa posição de memória 129, ele alocou espaço para 1, 2, 3 elementos. Por quê? O tamanho é suficiente para armazenar um endereço de memória. Aqui também é 4 bytes. Então, ele nos deu 12 bytes, onde cada 4 bytes vai armazenar um endereço de memória específico, ou seja, um endereço de memória para onde está uma linha da nossa matriz. Então, aqui, em vez de armazenar um conteúdo, a gente vai armazenar um endereço de memória, onde esse endereço de memória vai ter, no caso, os dados de uma linha da nossa matriz. Beleza? Beleza, mas veja aqui, ó, que quando ele inicializou, ele alocou espaço para armazenar 3 elementos, cada um com 4 bytes, mas ele não colocou nada dentro. Ó, todos os espaços, os 4 bytes de todos os elementos estão todos zerados. Então, a gente precisa inicializar cada um desses espaços. Como são 3, a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer um for. Vou colocar esse i aqui para cima. For i igual a 0, i menor que 3, i mais. Que são o quê? São 3 linhas. Então, a gente vai dizer que cada linha dessa, então, a linha 0 vai ser o endereço, a linha 1 vai ser o endereço, e a linha 2 também vai ser o endereço. Então, para cada linha, a gente vai fazer um malloc. Vou colocar aqui. Então, malloc para quantos elementos? Como é uma matriz 3 por 3, né? Cada linha também vai ter 3 elementos e vai ter 3 espaços, né? E cada um desses espaços vai ser suficiente para armazenar uma variável do tipo inteiro. Aqui, em vez de eu utilizar essa notação, eu vou utilizar a notação tradicional de matriz. Parar de reclamar. E aqui também eu vou utilizar a notação normal de matriz. E J lá embaixo, né, Resmo? Botou I. Foi? Você aqui, botou I e J. Beleza. Aqui também a forma de a gente liberar vai ser diferente. Vamos executar agora para ver. Então, executou. Vou executar aqui, ó, criando a nossa matriz. Então, ele criou um espaço de memória, no endereço de memória 129, suficiente para armazenar 3 endereços de memória. Então, quando a gente executar aqui, ó, vamos executar, então o i está em 0,
quando executarmos aqui, ó, vamos ver, ó, que o endereço, primeiro bloco de memória aqui, no caso, foi aquele bloco de memória. Que valor que tem aqui? Alguém consegue identificar? Que não ganhou ponto ainda? No caso aqui, ó, tem um valor 129. Isso aqui não é um valor normal. Isso aqui é um endereço de memória. Então, onde é que está esse 129, ó? Esse 129 está aqui. Então, esse endereço 129, ele tem capacidade para armazenar 1, 2 e 3 inteiros. Então, a gente criou um vetor aqui atrás. 139, não? É 139, isso. A gente criou um vetor aqui atrás. Ao invés de a gente armazenar valores, a gente está armazenando endereço. Então, aqui na primeira posição, a gente está armazenando um ponteiro, ou seja, um endereço, para onde começa a nossa primeira linha. Então, a nossa primeira linha tem 3 elementos. Os elementos, por enquanto, eles estão zerados. Beleza? Quando a gente executar a próxima vez, ele também vai alocar um espaço aqui para preencher esse endereço de memória correspondente à segunda linha da nossa matriz. Então, vamos executar aqui. Então, quando a gente executou aqui, ó, vimos que o computador, no segundo espaço, ou seja, no segundo elemento, ele colocou outro endereço de memória. Então, que endereço de memória é esse? É o 149. Então, 149 começa aqui. Então, no endereço 149, vai ter os dados da segunda linha. A segunda linha também vai armazenar 1, 2, e vai armazenar 3 elementos. Quando a gente executar mais uma vez, a gente vai ver, ó, que vai ser alocado um endereço para a terceira linha da nossa matriz. Onde é que começa essa terceira linha? Começa na posição 159. Então, essa terceira linha, ó, da posição 159, ela também vai ter espaço aqui para armazenar 3 elementos do tipo inteiro. Então, a matriz nada mais vai ser do que um vetor, onde cada vetor vai ser o endereço de cada uma dessas linhas. Então, vai ser um vetor de outros vetores. Deu para entender mais ou menos? Beleza, vamos começar a preencher. Então, já criamos a nossa matriz. Agora, vamos formar os valores, ó. Então, I está em 0. O J também vai para 0. 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai preencher o quê, ó? A nossa matriz, primeiro elemento dela. Vamos lá na nossa matriz. Então, a nossa matriz começa aonde? Começa no endereço 129. Então, na nossa matriz, no endereço 129, qual é o valor que tem no primeiro elemento dela? Alguém que não ganhou ponto, pode informar? Alguém colocou no chat? Não, né? Beleza, aqui, ó, o primeiro elemento da matriz tem o valor, se a gente ver aqui, ó, 139. Esse aqui não é um valor normal, é um endereço para outro local de memória. Então, aqui, ó, tem um valor 139. Então, a gente vai nesse outro endereço de memória, no 139, e vai preencher o primeiro valor, porque ó, o J tem o valor 0. Então, quando a gente executar aqui, digitar aqui os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando a gente executar aqui, ó, vamos ver, ó, que o primeiro elemento da posição 139, ele foi preenchido com o valor 1. Beleza, a gente vai executar mais uma vez. Então, o J agora vai para 1, 1 menor que 3, sim. Agora, a gente vai, ó, para o primeiro endereço da nossa matriz. A nossa matriz está
está aqui no endereço 129. Qual é o primeiro endereço que tem na nossa matriz? Alguém pode informar agora? Então, o primeiro endereço que tem na nossa matriz é esses 4 bytes. Qual o valor que tem nesses 4 bytes? 139. Então, a gente vai para o endereço ó, 139. Ou seja, aqui, ó, começando do endereço 139, a gente vai preencher essa posição de memória aqui, ou seja, a posição de memória reservada para o segundo elemento. Então, quando a gente executar aqui, vamos ver que essa posição de memória vai ser preenchida com o valor 2. Então, o segundo elemento do vetor que começa no endereço 139 foi preenchido com o valor 2. Então, J++, J menor que 3, sim. Então, J agora está em 2. Então, a gente vai lá na nossa matriz, 129, qual endereço que tem nela? 139. Então, a gente vai para o endereço da primeira linha, ou seja, 139, e vai preencher o terceiro elemento. Então, o terceiro elemento está onde? Esse daqui foi o primeiro, ó. O segundo, o terceiro está aqui, ó, começando no endereço de memória 141. Então, quando a gente executar, esse local de memória aqui vai ser preenchido com o valor 3. Então, quando eu executar aqui, vamos ver o que essa localização de memória aqui foi preenchida com o valor 3. Nós vamos executar mais uma vez, o J está em 2 vai para 3, 3 menor que 3, não. Agora o I vai para 1, 1 menor que 3, sim. O J volta a 0, J menor, 0 menor que 3, sim. Agora a gente vai pegar na nossa matriz o quê? Ó? A linha que está na posição 1. Então, a gente vai lá na nossa matriz, ou seja, no endereço 129, aqui. Aqui a gente tem o primeiro endereço. E qual o valor que está no segundo endereço? Alguém que não ganhou ponto. Consegue informar? 149. Pronto, 149. Mas você já ganhou ponto, né, Vanderlei? Você não colocou ainda lá? Coloquei não para você? Não. Deixa eu ver. Coloque um 10. José Oliveira, ele já falou 2 vezes também certo já. Mas ele já ganhou ponto também. É para quem não... Eu não ganhei, não. Coloca aí um 10. Pronto, coloquei aqui um. Foi sim. Beleza, tá no valor 149. Então, esse aqui é o endereço de memória, 149. É o endereço de memória de quem? Da segunda linha. Então, a gente vai lá no endereço de memória, ó, 149. Ele vai ter 3 espaços para armazenar o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, quando a gente executar aqui, esse primeiro elemento aqui da nossa segunda linha vai ser preenchido com o valor 4, no caso. Beleza, mas ele tem 2 valores para preencher, ó, esse daqui e esse daqui. Então, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 3, sim. Então, a gente vai lá na nossa matriz, o elemento que está na posição 1. Nossa matriz começa na 129, o elemento que está na posição 1 é o 149. Então, a gente vai no 149 e vai preencher aqui, ó, o segundo valor. Então, o primeiro foi preenchido com 4, o segundo valor agora vai ser preenchido com número 5. Quando a gente executar, vai ver que esse segundo valor aqui foi preenchido com 5. Então, J está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Então, a gente vai lá na nossa matriz, vai ver que o endereço é 149, vai nesse endereço 149 e vamos preencher o terceiro elemento, ou seja, esse elemento aqui. Quando a gente executar, vamos ver ó, que esse endereço de memória vai ser preenchido com valor 6. O J está em 2, vai para 3, 3 menor que 3, não. O I agora vai para 2, 2 menor que 3, sim, o J volta a 0. Então, a gente vai agora o quê? Vai lá na nossa matriz ó, e vê o endereço que está na posição 2.
Nossa matriz começa aonde? 129. Vamos ver aqui, 129. Então, qual o endereço que está na terceira posição da nossa matriz? Quem não ganhou ponto ainda? E queira informar, né? Pronto. Pronto, José Emerson, ele falou correto, mas ele já ganhou ponto. Então, é para quem não ganhou ponto ainda. Então, nessa terceira posição, tem o valor 149, ou seja, o endereço da terceira linha. Se a gente for analisar aqui, na posição 159, no caso, na posição 159 vai ter a nossa terceira linha, que vai ter espaço para um elemento, 2 elementos e 3 elementos. Quando a gente executar aqui, ó, como o J é 0, então vai ser preenchido, ó, primeiro elemento dessa linha. Então, o J está em 0, vai para 1, o menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher o segundo elemento com valor 8. Beleza, o J está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher, ó, o último elemento, vai preencher com valor 9. Então, J vai para 3, 3 menor que 3, não. O I vai para 3, 3 menor que 3, não. Aí o I aqui volta a 0, o J volta a 0, 0 menor que 0, não. O J vai a 1. A gente está analisando aqui agora o 1 menor que 3, sim. A gente está analisando agora se o 0 é menor que 1. Então, o I tem um valor 0, é menor que o J, que tem o valor 1. A gente está perguntando se o 0 é menor que 1. Nesse caso, sim, a gente vai somar aqui um valor. Que valor é que a gente vai somar? A gente vai lá na nossa matriz. Na nossa matriz está na posição 129. 129 aqui, ó. Aqui está na nossa matriz, 129. Aí o primeiro elemento, ó, tem um endereço. Que endereço é esse? Qual é o primeiro endereço que está na nossa matriz? Alguém que não ganhou ponto e queira informar. 129? Pronto, quem foi que falou? Lucas Fernandes. Lucas Fernandes. 129, você falou? Foi. Vai continuar com a... Não, 129 é o endereço da matriz. Então, qual é o endereço que está com o primeiro elemento da nossa matriz? Seria o 12B? Não. Então, a nossa matriz está aqui, olha, tem 1, 2 e 3 elementos. Quero saber qual é o endereço de memória que está na primeira posição. Dou nenhuma. Não? Então, na primeira posição, esses 4 primeiros bytes aqui, ó, tem que valor? Tem um valor 139. Então, o endereço aqui, ó, da primeira linha é o endereço 139. Então, a gente vai lá, ó, na posição 139. Cadê ele? 139, e a gente vai pegar aqui elemento. Aquele elemento que está na posição 1. Ou seja, aqui, ó, na posição 0, a gente tem um 1, e na posição 1 a gente tem um 2. Então, a gente vai dizer que a nossa soma vai ser o que ela tinha, seja 0 mais 2. Então, vai ficar com o valor 2. Então, o J vai para 2, 2 menor que 3, sim. A gente está se perguntando. O I, que é 0, é menor que 2, sim. Então, a gente vai entrar e vai somar agora o quê? O endereço de memória da primeira linha, ou seja, 139. A gente vai pegar o elemento que está no índice 2, ou seja, o terceiro elemento. Então, o primeiro elemento é o 1, o segundo é o 2, o terceiro elemento é o 3. Então, quando a gente vai somar, vamos dizer que a soma, que tem o valor 2, vai ser o que ela tem, ou seja, 2 mais 3.
vai ficar com o valor 5. Então, J vai para 3, 3 menor que 3 não. O I vai incrementar em 1 unidade, vai para 1. 1 menor que 3, sim. O J volta a 0, 0 menor que 3, sim. A gente está se perguntando, ó, o 1 é menor que o 0, ou seja, o I é menor que J, o I tem valor 1 e o J tem 0. Então, o 1 não é menor do que o 0, então não vai entrar. Então, o J agora vai para 1. A gente está se perguntando, 1 é menor que 1? Não. Então, J vai para 2. A gente está se perguntando aqui, ó. O J vai para 2, a gente está se perguntando, o I, que é 1, é menor do que o J, que tem valor 2, está se perguntando se o 1 é menor que 2. Nesse caso, sim. Então, a gente vai pegar, ó, o endereço da primeira linha, não, o endereço da segunda linha, no caso, aquela que está no índice 1. Vamos ver aqui, a nossa matriz 129. Alguém quer arriscar qual o endereço da segunda linha? Que não tem ponto ainda. Dou-lhe uma. Não, então, ó, na segunda linha, ó, alguém vai falar? 149? Pronto, 149. Então, o endereço ó, da segunda linha, a segunda linha começa no endereço 149. Vamos lá, foi Vitor? Não, Caio. Caio? Isso. Caio Alencar. Caio Alencar. Aqui tem Caio Lima, é esse? Não, é com K o meu nome. É com K. K, né? Isso. Pronto. Caio Alencar. 5 mais. Beleza, então a segunda linha, ela está no endereço 149. A gente vai lá para o endereço 149. Ela vai ter, ó, 3 elementos. O primeiro elemento é um 4, o segundo é um 5 e o terceiro é um 6. Então, a gente está pegando, ó, o elemento que está no índice 2, ou seja, o terceiro elemento, o 6. Então, a gente vai somar o quê? A soma que tem o valor 5 mais 6. Então, a soma agora vai para 11. Então, o J vai para 3, 3 menor que 3, não. O I vai para 2, 2 menor que 3, sim. O J vai para 0, 0 menor que 3, sim. A gente está se perguntando, 2 é menor que 0? Não. O J vai para 1. A gente está se perguntando, 2 é menor que 1? Não. O J vai para 2, a gente está se perguntando, 2 é menor que 2? Não. O J vai para 3. Então, não vai entrar aqui no for. E o I também vai para 3. A gente está se perguntando, 3 é menor que 3? Não. Então, nosso for termina. E aqui a gente vai imprimir a soma, que vai gerar como resultado o valor 11. Faltou só aqui no final a gente liberar os espaços. Então, a gente vai liberar o inverso do que a gente alocou. Então, quando a gente foi alocar, a gente alocou primeiro as linhas e depois alocou cada coluna. Então, quando for liberar, a gente tem que liberar primeiro os valores aqui que a gente alocou para cada linha e depois desalocar a matriz em si. É como se a gente tivesse uma caixa. Então, para se livrar dessa caixa, a gente precisaria primeiro tirar todos os elementos dela e destruir, para depois a gente destruir a caixa em si. Então, a gente teria que fazer um for aqui, i igual a 0, i menor que 3, e mais. A cada rodada a gente vai fazer free, nossa matriz, a nossa linha em particular, a gente está liberando a linha aí da nossa matriz, e depois que a gente liberar todas as linhas, a gente libera a matriz em si. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida específica aqui sobre esse problema aqui que foi resolvido? Beleza, então já passou até um pouco do nosso horário, né? Então, por essa aula a gente fica por aqui até
Amanhã, no caso.